Alô pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, né? Estamos aqui na cidade de Sertanópolis. O RAcast da revista Agrícola entra no ar com mais uma produção, mais uma entrevista muito bacana. Nós estamos aqui ao lado aí de uma gestora, né, do agronegócio, uma gestora na área de alimentos, a Paloma Venturelli. A gente tem o prazer e a satisfação de conversar com essa empreendedora que, além de ser aí responsável aí pelo moinho, né, ela também é vice-presidente do Sindicato de Trigo do Paraná. E a gente vai bater um papo com ela muito bacana. Primeiramente, Paloma, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao portal do RA, é um prazer falar com você. Fique à vontade aí para saudar o nosso público que nos acompanha. Fique à vontade, Paloma. Quero agradecer esse tempo, esse momento, né, de atenção para a gente bater um papo aqui. Obrigada, Marcelo, pela visita, pela oportunidade de a gente trocar ideia aí com mulheres de todo o Brasil, legal, compartilhando a nossa história. Bacana. E a história da Paloma é muito bacana. Recentemente, né, ela assumiu aí a presidência, uma das primeiras mulheres a assumir a presidência aí de um moinho aqui no Paraná. E a gente vai começar a conversar com ela um pouquinho sobre a questão da sucessão familiar, os grandes desafios que as mulheres encontram hoje na sucessão, não só mulheres. A pauta sucessão hoje está em alta hoje no nosso país, que é um grande desafio. E é muito importante ter alguém que já tem uma experiência, poder nos ajudar, nos informar aí sobre as suas experiências nessa questão. Primeiramente, Paloma, gostaria que você começasse falando para mim como foi assim a sua formação na prática ao lado do seu pai, o Mário Venturelli. A gente sabe que tudo aquilo que a gente aprende ao lado dos mais experientes, vamos dizer, é muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi esse seu dia a dia, essas suas experiências que você foi adquirindo ao lado do Mário. Paloma. Eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo. Já com 17 anos eu fazia estágio no escritório de advocacia dele em Curitiba. E meu pai sempre foi um grande mentor, me orientando, incentivando. Viajamos muitas e muitas vezes juntos para fora, para feiras internacionais. Ele me incentivou a fazer um curso de moagem de trigo nos Estados Unidos, no Kansas. Então a minha formação veio muito por incentivo dele. Eu me formei em administração, fiz pós em marketing, mas sempre trabalhei muito perto com ele, né? Também já tive uma empresa, acabei vendendo essa empresa, eu tinha uma distribuidora de perfumes. A gente vai mudando de ramo e pegando um pouco de experiência aqui, um pouco de experiência lá. Trabalhei no moinho em 2 momentos antes de me mudar aqui para a região, e fui angariando essa experiência também no tempo que eu morei em Curitiba, mas sempre tive ele muito próximo e muito pai, muito presente, muito orientador e incentivador. Então, ele sempre que possível, ele me levava junto nas viagens, nas reuniões, para eu ir aprendendo com a vivência, com a experiência dele. Legal, Paloma. A gente sabe que, como jovem, a gente vai crescendo e as experiências ao lado do pai acabam marcando a nossa vida, né? Experiências positivas, às vezes nem tão positivas, né? Gostaria que você falasse para mim, se você consegue recordar, quais experiências que você teve ao lado do seu pai que te ajudaram, né? Que te capacitaram ainda mais, além dos cursos profissionalizantes, mas aquela experiência que vem do dia a dia, aquela experiência que vem, né, de um contato muito próximo. Se você se recorda aí de alguma experiência, ou quais são as experiências, na sua opinião, que te ajudaram, né, a te deixar mais apta para estar assumindo aí uma responsabilidade como essa, que é uma das primeiras mulheres a presidir o moinho aqui no Paraná. Então, meu pai tinha algumas características muito marcantes, né? Algumas frases, inclusive, que marcam e que deixam esse legado. Não existe problema que não possa ser resolvido. Sempre tem uma solução. Então, nós temos que pesquisar o que outras empresas estão fazendo no Brasil e no mundo para a gente adquirir essas melhores práticas, ou essa inovação, ou essa diferenciação e trazer para a nossa empresa. Essa busca por melhoria constante, né? De nunca estar tá bom, mas sempre pode melhorar. Perfeito. Como sair na frente? Então, para pensar sempre na inovação, no lançamento de produtos, na diferenciação, para a gente não ser mais um no mercado e encontrar ali produtos de valor agregado, produtos diferenciados
que tem o seu espaço no mercado e pessoas que valorizam e querem adquirir o teu produto. Isso é algo que ficou marcado para você, essa questão, essa orientação, né? Com certeza. Que você acabou assimilando e hoje te ajuda muito nessa sua posição. Não só eu, o time todo aqui ele sempre foi muito provocador. Certo. Então aquela pessoa de o que mais nós podemos fazer para melhorar. Como que a gente vai trabalhar a inovação, como que a gente vai se diferenciar. E buscando o crescimento sempre, né? Então a empresa ela veio se desenvolvendo nos últimos anos. Em 2013 a gente adotou um planejamento estratégico robusto para inaugurar essa planta atual. Então hoje nós temos 2 diagramas de 300 toneladas cada um. O Moinho Globo hoje tem então capacidade de 600 toneladas dia. Mas lá atrás, quando foi feito esse planejamento, a visão já era de crescimento maior no futuro. Então, o prédio já foi feito para 1.000 toneladas. Perfeito. Essa visão lá na frente, algo que veio do teu pai, lá né? na frente, isso. Meu pai sempre fez a gente olhar lá na frente. Perfeito. O que a gente pode aprender a mais no futuro, já pensar na expansão da empresa, então essa visão de crescimento. E agora nós vamos, no ano que vem, inaugurar esse 3º diagrama que foi projetado há 10 anos atrás. Então, legal. Essa visão de futuro é importante. Você está comigo aqui no canal R Agrícola, um bate-papo bacana com a Paloma Venturelli, ela que é uma empresária aqui do estado do Paraná. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando agora. Paloma, a gente sabe que existem valores que os mais antigos, né, os mais experientes, vamos assim dizer, deixaram dentro de uma empresa. E minha pergunta para você seria esta: como você faz, como que é a sua experiência em manter esses valores dentro da empresa, apesar de ser uma nova gestão? A gente sabe que a geração mais nova, ela é mais, talvez, mais aguçada, ou seja, tem um ímpeto muito maior do que os mais experientes, né? Isso acontece, é muito natural. Então, eu gostaria de entender, com a sua experiência, como é esse desafio de manter os valores e princípios que moldaram a empresa ao longo dos últimos anos. Até porque eu vi ali, você está aí prestes a completar 70 anos, né? Isso, a empresa hoje está com 69, fazemos 70 anos no ano que vem. Sim. E, bom, nós somos uma empresa familiar. Perfeito. Temos orgulho de ser uma empresa familiar. E sabendo que menos de 5% das empresas chegam na 3ª geração, é um grande desafio. E nós já estamos na transição da 3ª para a 4ª. Eu sou da 3ª geração, meu primo Jean, que é presidente do conselho, é a 3ª geração, mas sempre instituímos alguns valores muito fortes. Primeiro, transparência, respeito e valorizar as pessoas. Então, esses dias me perguntaram, por que vocês não fizeram um moinho em Londrina? Porque as pessoas que estão na empresa há muitos anos, dedicadas e que fazem a empresa ser um sucesso, elas moram em Sertanópolis. Questão de valorizar. A máquina você compra, o prédio você constrói, mas as pessoas são o diferencial da nossa empresa. Então a gente trabalha muito forte a valorização das pessoas como ser humano, com nome, com sobrenome, com família. Incentivamos que as famílias dos nossos colaboradores venham trabalhar conosco. Então as novas gerações já têm muitos filhos de funcionários trabalhando aqui dentro. Bacana. Mas esses valores de respeito, simplicidade, da porta está sempre aberta para qualquer colaborador poder chegar e conversar com a gente. Reuniões periódicas que a gente faz com todos, né? A gente reúne todos os colaboradores e apresentamos todos quais são os nossos indicadores, quais são os nossos objetivos, onde estamos, onde queremos chegar. Então tem muita transparência e comunicação. Eu acho que se o colaborador sabe quais são os objetivos da empresa e qual o papel dele para realizar esses objetivos, a pessoa se encontra, né? Ela está engajada, ela está ali motivada a trabalhar e a alcançar os objetivos. Legal. E são experiências, Paloma, que você pode me dizer que tem um feedback muito bacana, ou seja, vocês estão trilhando, né, essas ações, essa forma de manter os valores
que a empresa tinha antigamente, que foram herdadas aí dos seus pais, de repente dos seus avós, e algo que vem dando certo, porque tem um feedback dos colaboradores em geral, que se sentem, né, valorizados e assim conseguem até produzir mais. Exatamente. Nós estamos já há 11 anos entre as melhores empresas para se trabalhar no ranking da Great Place to Work. Certo. O que nos dá um benchmark importante do que outras empresas fazem para a saúde, para o bem-estar, qualidade de vida, engajamento, motivação do colaborador, retenção de talentos. Então, é um ranking bacana de se participar, que nos dá aí uma ideia de como estamos indo e também ideias de como melhorar. Legal, bacana. Você está aí conosco no RAcast da Revista Agrícola, nossa convidada especial de hoje, a Paloma Venturelli, ela que é a presidente aqui dos Moinho Globo. Paloma, vamos falar agora sobre essa questão de sucessão familiar, mais focado nessa questão de sucessão familiar. Eu não sei se você consegue elencar para mim quais seriam os maiores desafios para a sucessão familiar. A gente sabe que o relacionamento com os familiares muitas vezes não é tão fácil, né? Entre família, a gente sabe todos os desafios que existem, não só aqui, mas em questões, né, dentro do agro, em outras empresas, quando a família senta para conversar e para gerenciar tudo isso, é um grande desafio. Então, primeiramente, a minha pergunta seria essa, dentro dessa nova fase. Quais os maiores desafios para uma sucessão familiar? E a gente sabe que dentro do Moinho já é uma empresa que tem um porte robusto, né? Hoje são quantos funcionários, mais ou menos? 220. 220. Já parte para um número robusto que requer dedicação e empenho. Dentro da sua experiência, quais os maiores desafios para a sucessão familiar? Eu acho que é a profissionalização. Então, e tratar a empresa como uma empresa, como um negócio. Não tem... Mais ou menos por então, aí, família, né? Família, empresa à parte. Lógico, é importante a família tomar conhecimento do negócio, entender, mas a família está aqui para servir a empresa e não a empresa para servir a família. Acho que esse é o primeiro grande valor que tem que ser colocado. A família está aqui para servir a empresa, para trabalhar em prol da empresa, para contribuir com a empresa. E não usar o caixa da empresa para benefício próprio de algum familiar. Essa questão Essa gestão... regra de separar bem as coisas, de ter uma gestão bem separada é muito importante. E bem profissional, é importante. Um ponto que né, uma frase que a gente sempre fala, a gente não tem que não pode criar herdeiros. Nós temos que criar sucessores. Então, ter regras claras de quem pode trabalhar na empresa, quais são os requisitos básicos para se ter uma função na empresa, como que é essa trajetória de crescimento dentro da empresa, a transparência, não beneficiar o familiar em prol, né, só porque é família, pelo contrário, né, aqui a gente exige mais da família, justamente porque a família tem que estar aqui, tem que dar o exemplo. Então, algumas regras para esse processo de sucessão, ter ali uma governança bem estabelecida, prestação de contas, transparência, igualdade, né, de condições entre as famílias, eu acho que é fundamental para se manter aí uma boa governança. Legal, Paloma. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da mulher, né? Nós estamos falando sobre sucessão familiar e eu tenho o privilégio de conversar com você, que é uma das pioneiras à frente de uma grande empresa nesse sentido. A minha pergunta é agora, antigamente existia muito preconceito com relação à mulher no comando. Graças a Deus isso vem mudando. A gente vê grandes empresas nacionais como Bayer, como Syngenta, tendo mulheres já no comando também. Com o tempo isso vai passando, a gente percebe isso. Mas a minha pergunta para você agora seria essa, né? Comandar essa empresa. Antigamente existia esse preconceito, né? Hoje, como que você avalia essa realidade? Mudou um pouco? Vem mudando? Qual é a sua visão hoje com relação às mulheres em cargos importantes como é o seu? Olha, vem mudando, mas é um passo de cada vez. Certo. Há 11, 12 anos, quando eu entrei na empresa, nas nossas reuniões gerenciais, eu era a única mulher. Nós não tínhamos mulheres em cargos de gerência. Perfeito. Hoje nós temos 5.
Um avanço. Nós temos muitas mulheres, né, em outros cargos de liderança na empresa. Então a gente vem ganhando esse espaço, mas ainda é um universo muito masculino. Perfeito. Então, nas reuniões, por exemplo, do sindicato, eu sou a única mulher. Certo. Precisamos avançar nessa área. Precisamos avançar nessa área. Porque eu acho que o mercado primário, de indústria primária, ainda é predominantemente masculino. Mas a gente vem ganhando espaço. Legal. Vem ganhando força, respeito. E lógico, para a mulher estar num cargo de liderança requer mais. Requer energia, requer disponibilidade, uma personalidade também que precisa estar ali um pouco mais forte, eu acho, do que diferente de homens. Parece que já é uma coisa mais natural. Então tem esse desafio aí. Você está comigo aqui no RAcast, né? Levando informação aí a todos os nossos ouvintes pelo canal do ragricola.com.br. Paloma, quais as suas perspectivas para o futuro da empresa? Você me dizia sobre o seu avô, né? Ou sobre o seu pai, o Mário Venturelli, toda aquela visão que ele tinha, né? Até toda a projeção de inauguração de uma terceira etapa, que você acabou de me dizer. Dentro da sua posição hoje, né? Olhando para o futuro, quais são as suas perspectivas aí para a empresa, né? Tendo em vista que nós estamos hoje num mundo acelerado a mil, que vive no processo de inovação. Se você parar hoje, parece que tudo isso vai te deixando para trás muitas vezes, né? O mundo hoje digitalizado, o mundo, né, da inteligência artificial, vamos dizer assim, tem acelerado todo esse processo que leva muitas vezes os gestores a ter uma visão um pouquinho além. Então, minha pergunta para você seria essa agora, Paloma. Quais as suas perspectivas para o futuro do Moinho Globo? Então, no próximo ano, a gente vai inaugurar esse terceiro diagrama e aumentar a nossa capacidade de produção em 70%. Nossa. Então, é um grande passo. Para isso, a gente vai precisar ter um aumento de equipe, né? Para estar levando esse produto para o mercado, atender novos mercados. Inclusive, na semana passada, a gente inaugurou uma filial no estado de São Paulo, na cidade de Hortolândia, para melhorar a nossa logística na região. Então, ter um serviço de logística mais pronto, atender o cliente como ele realmente merece ser atendido, né? Com o carinho, com a atenção e a disponibilidade de produtos ali na região. Mas a gente vai fazer, sim, um movimento aí de expansão do mercado para levar essa nova capacidade de moagem junto com o lançamento de novos produtos. Legal. Porque aí esse terceiro diagrama vai nos dar mais flexibilidade para trabalhar outros produtos em canais que hoje a gente não atua. Legal. Então fica aí para você, né? Vem novos produtos aí do Moinho Globo. Claro que a Paloma não vai revelar quais são, né? Mas já está no forno, estão preparando, com certeza serão produtos com a mesma qualidade, né? Que os produtos que são apresentados hoje. Paloma, dentro da sua experiência, qual a mensagem que você deixa para as mulheres que estão diante de um grande desafio e muitas vezes se sentem com medo ou incapazes diante de desafio de assumir, né, o comando de uma empresa, de uma associação, de dar sequência àquilo que elas herdaram do pai? E você citou muito bem, Paloma, sobre essa questão de herdeiros e sucessores. Então eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para as mulheres aí que estão diante de um grande desafio e podem usar do seu testemunho para se encorajar. Fique à vontade, Paloma. Ter medo é natural, faz parte. Você tem que ter medo o dia que você não tiver medo, né? Porque o medo faz parte, ele é natural desse processo. A insegurança vai aparecer, às vezes a gente não se sente apta ou capaz o suficiente, mas é natural. O importante é buscar o autoconhecimento. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Aonde você precisa trabalhar e melhorar? E essa busca contínua por conhecimento e desenvolvimento. A gente não pode parar, até porque o mundo é muito dinâmico, né? E as novas gerações estão vindo, a gente precisa aprender, a gente precisa se adaptar e adaptar os nossos negócios aos novos consumidores. Então, eu acho que trabalhar o autoconhecimento e a autoestima é muito importante. Outro ponto que eu considero importante é ter pessoas do seu lado melhores do que você, né? Não tenha medo de ter pessoas tão boas quanto ou melhores do que você. Pelo contrário, se cerque de uma boa rede de pessoas que agreguem ideias, conhecimento, valores. Tem uma frase que eu
gosto muito, porque é aquela, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se cerque de pessoas melhores ou tão boas quanto você para elevar a sua média. Que essa média seja top. Paloma, quero agradecer aí a sua disponibilidade, a sua atenção. A gente sabe que você tem uma agenda muito corrida, mas agradecer aí esse tempo que você disponibilizou para poder levar informação através do nosso canal. Muito obrigado, Paloma. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Quero agradecer você, Marcelo, a RHCast por essa oportunidade, esse tempo de estar aqui e eu poder compartilhar um pouquinho da minha história. Espero poder inspirar outras mulheres por aí. Com certeza, Paloma. Obrigado. Você que nos acompanhou, seja muito bem-vindo, né? Acompanhe o nosso canal lá no ragricola.com.br e com certeza em breve a gente vai trazer mais informação e informação de credibilidade para você. Porque a revista Agrícola, como sempre, ela segue colhendo o melhor do campo. Grande abraço, pessoal, e até mais.